O Batman, né, galera, aquela velha história, né? Cheio dos preparos, cheio dos planos infalíveis. Tem gente que fala até que o roteirista sempre quebra o galho dele, né? Dá até aquelas facilidades, enche a bola do cara. Porque, afinal, ele é o único herói da Liga da Justiça que, sim, tipo, não tem nenhum superpoder. O Batman é o quê? É o Bruce Wayne, um cara normal, só que treinado em várias artes marciais, além de ser o maior detetive do mundo, né? Aquela coisa toda que você já conhece, já sabe. Acontece que teve uma vez que o Batman virou um deus. Sim, um deus, uma entidade superior, divina, de poder praticamente ilimitado. Você quer saber como foi? Vamos ver. Ei, Nerdstranks, Peter aqui. Tem aquela piadinha velha de que os superpoderes do Batman são dois: o dinheiro e o protagonismo, né? Só que assim, lá em 2015, no arco dos quadrinhos da Liga da Justiça, onde eles enfrentavam o Anti-Monitor, o Darkseid e a Grail, filha dele, o Batman teve todos os poderes que ele quis. E o pior é que foi assim, meio sem querer que ele virou esse bate-deus. Foi tudo culpa da Grail, que é a filha do Darkseid, com a Myrna Black, que é uma amazona. A Grail viveu em Themyscira por um tempo e ela foi treinada pela mãe dela. Então ela realmente é uma amazona. Só que no dia em que a Diana, a Mulher Maravilha, nasceu, ela saiu, foi embora de Themyscira pra matar o pai dela, o Darkseid. Aí a gente chega nesse arco das histórias em quadrinhos, onde ela virou aliada do Anti-Monitor pra matar o Darkseid. E por vários motivos, né, só pra não ter que explicar a história inteira, que é complexa, o Anti-Monitor chega na Terra tocando terror. Quando isso acontece, o Metron teletransporta a Liga da Justiça inteira pra Pedra da Eternidade, pra explicar pra todo mundo o que tava rolando, né? Atualizar a galera dos acontecimentos. Até aí, beleza, ok. Só que a Mulher Maravilha não confiava muito no Metron e prendeu ele no laço da verdade pra ver qual que era do cara, o que tava aprontando. O Metron, se você não sabe quem é, ele é uma entidade que observa tudo que rola no multiverso da DC. Só tendo certeza de que não vai rolar um problema muito grande, tipo esse que tava rolando naquele momento. É quase igual ao Ato, né? O vigia da Marvel, tipo, só observa. Então a Mulher Maravilha resolveu dar uma prensa nele com o laço. E o Batman teve a grande ideia de sentar na cadeira Mobius, que é tipo o trono do Metron, onde ele senta. É basicamente da cadeira que vem todos os poderes de observador e deus dele. É claro que deu ruim, né? E a cadeira Mobius meio que se fundiu com o Batman e ele virou quase um Metron turbinado. Tipo, praticamente onipotente mesmo, sabe? Tipo, virou um deus. A cadeira Mobius deu poderes de prever o futuro pro Batman. Então imagina que ele tava lá, voando pelos lugares com a cadeira, sempre com a cadeira, né? E ele sabia onde e quando os crimes iam acontecer em Gotham. Aí ele já resolvia a parada antes de acontecer. Teleportava os bandidos, sei lá, né? Pro Polo Norte, pra Themyscira, né? Pro fim do mundo. O Batman ficou viciado na cadeira. O Alfred chegou até a tentar avisar ele disso aí, mas não adianta, ele tava naquela vibe de Minority Report, sabe que é aquele filme do Tom Cruise? Que ele tá no futuro, onde os caras previam os crimes antes de acontecer. E a real é que ele curtiu demais o lance da cadeira. Só que ele foi ficando mais sádico, começou a torturar os bandidos. Ele foi até o Joe Chill, que é o cara que matou os pais dele, tava preso há décadas, mas ele foi até o cara na cadeia e torturou o sujeito psicologicamente, quase enlouqueceu o cara e apagou a mente dele totalmente. Galera, o Batman ficou com os poderes mentais tão absurdos que ele chegou a viajar pelo espaço e pelo tempo só com a mente, cara. E foi tipo numa bad trip, né? Dessas que ele descobriu, entre outras coisas, que existem 3 Coringas. Isso aí é uma outra história que ele próprio tá tentando entender até hoje como funciona. Esse lance de 3 Coringas. Inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal sobre esses 3 Coringas. Dá uma procurada aí. É claro que ele usou esses poderes todos pra fazer coisas boas também. Afinal, ele ainda era o Batman, tinha como essência o Batman. Por exemplo, a Grail, filha do Darkseid, tava atrás do Steve Trevor, porque ela achava que ele tinha alguma relação com a equação antivida, né? O que nem era verdade. Mas foi o Batman que teve assim um insight, né? A ideia, que viu que ia dar ruim com o Steve Trevor e a Liga da Justiça foi lá e salvou o cara. Só que sem o Batman, né? Que continuou lá sentado na porcaria da cadeira Mobius. Acaba que esse tal Mobius, o da cadeira, é o Anti-Monitor, que depois de um tempo realmente matou o Darkseid como a Grail queria. Só que aí ela trai o Anti-Monitor e começa a trabalhar na tal equação antivida, né, nos rituais macabros e tal. No meio dessa confusão toda, na luta aberta, o Anti-Monitor acaba morrendo e a Jessica Cruz, que era um membro da tropa dos Lanternas Verdes, também. Aí o Hal Jordan, aí meu parente, né, Lanterna Verde, uma das únicas pessoas sensatas nessa história toda, resolve fazer o que todo mundo já deveria ter feito há muito tempo: tirar o Batman da cadeira. Ou sei lá, tirar a cadeira do Batman, tanto faz. E como é que ele faz isso? O Hal Jordan coloca o anel do Lanterna Verde no dedo do Batman, que simplesmente levanta. Levantou, passou, voltou ao normal, não tem mais poder, não tem mais cadeira, tudo certo. No final, a Liga da Justiça conseguiu derrotar a Grail. Ela fugiu junto com o Darkseid, que acabou sendo ressuscitado naqueles rituais doidos dela lá.
Só que agora ele era um bebê. Coisa mais fofa, Darkseid bebê, rapaz. Mais bonitinho que o Thanos bebê. Aí você me pergunta, e a cadeira, Peter? A cadeira ficou com o Homem-Coruja, que é, né, um tipo de um Batman do mal. Mas não durou muito tempo. Já no arco seguinte, ele e o Metron, né, que estavam na Lua, foram mortos pelo Dr. Manhattan, aquele mesmo do Watchmen, né? Ou seja, deu muita sorte o Batman. Ou foi salvo pelo roteirista de novo, a gente não sabe. Ele nunca mais teve um poder igual a esse. Só que tinha, tipo, 1000 coisas pra resolver, incluindo aquele lance dos 3 Coringas que tirou o sono do Bruce Wayne por muito tempo. Mas fala aí, cara, você sabia dessa história do Bate-Deus? Acha que ele tinha que ter continuado na cadeira de Mobius, ou cadeira Mobius, como você preferir? Ou será que por tudo que a gente já falou, o Batman continua tendo o maior dos superpoderes, aquele mesmo? Não esquece de comentar, nem de curtir o vídeo, e muito menos de assinar o canal, galera. Clica aqui, assina o canal pra você saber tudo sobre a DC, deixando seu joinha, assinando o canal. E você que já é inscrito aqui, assinando o canal, não esquece, ativa o sininho. Você ativa o sininho e você vai ficar sabendo o próximo vídeo da DC, a próxima história que a gente vai contar aqui. Obrigado de coração, tamo junto sempre, até a próxima, galera. Fui!